Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos meditar hoje no Salmo 29. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 29, eu vou ler o salmo todo, começando pelo título, que diz o seguinte: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmo de Davi. Versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Até aqui, até o versículo 11, final do Salmo 29. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom em todo tempo. Toda a glória é sua. O Senhor é santo. O Senhor é rei. O Senhor tem a majestade. O Senhor se assenta no seu sublime trono e não existe nenhum outro que esteja além do Senhor. O Senhor é o primeiro. O Senhor é o início e o fim. Em nome de Jesus eu lhe agradeço, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua palavra, pela Tua igreja aqui na terra, Senhor. Te agradeço pela Tua noiva. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Peço, Pai, perdoa os nossos pecados. O Senhor é santo, nós ainda pecamos, nós ainda falhamos. Então eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ofendem, aqueles que, por um motivo ou outro, acabam fazendo algo errado conosco. Perdoa-nos como nós temos perdoado essas pessoas. E eu peço em nome de Jesus, Pai, dá-nos cada dia mais amor pelo Teu povo. Dá-nos cada dia mais admiração por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que o Senhor é santo, que o Senhor é rei, que o Senhor é um Deus perfeito, que o Senhor é o alfa e o ômega, de maneira que isso nos leve a um temor santo, que isso nos leve a um profundo sentimento e entendimento de respeito e honra para com o Senhor. Ilumina os nossos caminhos, abençoa as nossas vidas, cura aqueles que precisam de cura, Senhor. Derrama da Tua provisão sobre nós hoje, porque nós dependemos de Ti. Abençoa nós e as nossas famílias aqui, cada família representada por cada pessoa que está ouvindo esse podcast, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, eu peço, Senhor. Guia-nos nos Teus caminhos. Endireita as nossas veredas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito, lemos aqui o Salmo 29 completo, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, segue a gente no Instagram, entra na nossa comunidade do Telegram, compartilha o AB7 com outras pessoas e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar, é só rolar a página, vai ter o banner. Bom, nesse Salmo 29 aqui, o próprio título diz, Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Então esse salmo é um salmo onde Davi está nos levando, está nos incitando a glorificarmos a Deus por quem Ele é. E Davi começa dizendo: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Toda a glória é do Senhor. O verso 2 é muito interessante, ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E daí então ele começa a falar sobre diversos e diversos atributos de Deus, de uma maneira mais poética, claro,
quando ele diz o seguinte, né? A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, ou quando ele diz, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, ou ainda quando ele diz, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. É claro que ele está usando uma linguagem poética, é um salmo. E também está falando daquilo que lhe é comum, né? Quando ele fala do deserto de Cádiz, quando ele fala sobre o dilúvio, são coisas que estavam próximas ali, mais ou menos, da sua realidade. O dilúvio não estava próximo, né? Mas era uma história que estava próxima. Mas então ele está falando aqui, nesse verso 2 especificamente, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E a gente precisa entender diversos desses aspectos que Davi está colocando aqui, mas especialmente que o Senhor é santo. Se Deus é santo, significa que ele não tem nenhum pecado. Ele não tem parte alguma com o pecado. Nada na identidade dele, nada em quem ele é, tem relação com o pecado. Nada, nada. É como se você olhasse para o infinito e tudo fosse de um branco que você jamais viu. Sólido, tangível, sem nenhuma mancha. Infinitamente santo, eternamente santo. E quando você olha, como eu disse, para a eternidade como um todo, se isso fosse possível, né? Tudo o que você vê é santidade. Não existe nenhum traço, por menor que seja, de pecado. Nenhum traço, nem o menor de todos. Nenhuma intenção pecaminosa, nada, nada. Tudo é santidade. E quando a gente começa a olhar para Deus desse prisma, e é claro que a gente precisa olhar para Deus de diversos prismas diferentes, com diversos olhares diferentes, porque como Davi fala também, ele é rei. Quando Davi fala da majestade do Senhor, ele é rei. Ele fala isso, né? Se assenta como rei perpetuamente. Ele é eternamente rei. Mas queria focar nessa questão da santidade aqui. E, de novo, esse é um prisma apenas. Deus é eternamente santo. Não existe nada, nada que lembre o pecado. Zero. E quando a gente faz essa reflexão de que Deus é eternamente santo, perfeitamente santo, e não existe nada nele que lembre pecado, a gente começa a olhar para nós mesmos e a gente entende o temor que as pessoas têm na palavra de estarem diante de Deus. Ou como Isaías teve, né? Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz, né? Isaías, quando tem um encontro com Deus, ele teme, porque ele sabe que Deus é santo e que ele não é santo como Deus é santo. Então ele teme. É maravilhoso, né, quando a gente pensa nisso. Quando a gente pensa que Deus é perfeitamente santo. E daí, de novo, nós começamos a olhar para nós mesmos. E quando nós colocamos essas duas coisas em contraste, quando nós colocamos essas duas verdades em contraste, tudo o que precisa vir ao nosso coração, a reação mais comum é temor, é honra. Dizer, Deus, eu não sou perfeito, o Senhor é santo. Não existe nenhum traço de pecado no Senhor. Como eu vou me colocar na tua presença? E a resposta para essa pergunta está no sangue do Cordeiro que foi derramado por nós na cruz, que nos santifica de todo pecado. Deus não nos condena. Deus não nos afasta. Deus, ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós, porque ele sabia, ele sabia que nas nossas forças nós não conseguiríamos. Então, ele entrega o seu próprio Filho que morre na cruz, que derrama o seu sangue para cobrir o preço dos nossos pecados. E hoje nós somos cobertos com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e é por isso que nós podemos nos chegar ao Senhor com confiança, mesmo sabendo que estamos diante de um Deus perfeitamente santo, eternamente santo, e que a nossa vida não foi assim. Então, meditar nesse versículo 2 do Salmo 29, no Salmo 29 como um todo, nos leva a um entendimento mais profundo do que é a santidade de Deus, de quem nós somos,
E isso deve nos conduzir a um temor santo, mas não ao medo, porque o amor do Senhor já lançou fora todo medo, porque nós estamos cobertos com o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Olha que maravilhoso, isso nos leva a entender que Deus é santo, perfeito e eternamente santo, e que o amor dele nos purificou de todo pecado, para que nós pudéssemos nos achegar a ele como santos como ele é santo. É realmente algo para a gente meditar por alguns anos, talvez, nessas verdades. E nos levar a um temor, nos levar ao arrependimento, nos levar a uma vida cada vez mais correta diante dos olhos do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.